Shalom, tudo bem com você? Eu sou o Antônio e este é o canal da comunidade cristã Radavar. E mais uma vez, nós estamos aqui para fazer um estudo sobre a palavra de Deus. Hoje, na realidade, vamos fazer um estudo sobre uma festa que está chegando aí, semana que vem. Antes, porém, vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós rogamos as tuas bênçãos sobre este estudo. Que tudo venha, Senhor Deus, para nós, da tua sabedoria, Pai, da tua luz que esclarece os nossos corações e nossas mentes para saber qual seja a sua boa, agradável, perfeita e soberana vontade, a fim de que possamos sempre andar nos teus caminhos. Nós te rogamos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Maravilha. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor por tudo que nós temos e somos em Cristo Jesus. Hoje nós vamos falar sobre as luzes de Hanukkah, a festa da dedicação. Nesta semana, nós teremos um período de festa, muito interessante, justamente o período de Hanukkah. Ela vai começar no pôr do sol, vamos dizer assim, às 18 horas, a partir das 18 horas ali, mais ou menos, do dia 25 de dezembro, e se estende por 8 dias. Trata-se justamente dessa festa chamada Hanukkah, ou Festa da Dedicação, que está registrada, na realidade, para nós, cristãos, no livro de Macabeus. Primeiro Macabeus, capítulo 4, e segundo Macabeus, capítulo 10. Esses livros, eles estão na Bíblia de Jerusalém. Aqui, Bíblia de Jerusalém. Muito interessante. A Bíblia hebraica, nós já falamos sobre isso aí, a Bíblia hebraica ela não contém esses livros, mas os judeus realizam a festa com base em outras fontes. Uma fonte tradicional, uma fonte rabínica, uma fonte dos sábios judaicos, já sábios judeus, melhor. O cânon católico da Bíblia possui esses livros, porém, os católicos não realizam a festa. Já falamos, o cânon protestante, eles não contêm esses livros, nem os evangélicos realizam essa festa. É muito interessante isso aí. Essa festa, a festa da dedicação, é chamada Hanukkah, que significa consagração, dedicação, ou ainda inauguração, numa referência à rededicação do Templo de Jerusalém após a revolta dos Macabeus, no século II a.C. O Templo de Jerusalém havia sido profanado nessa época, depois de resolvida a questão, o altar foi novamente, vamos dizer assim, dedicado a Deus. O altar e o templo. Eles haviam profanado por um rei Seleucida, que estava dominando ali a região de Israel, o Império Seleucida. A palavra Hanukkah também tem relação com o alívio que os judeus conseguiram, o alívio desse domínio Seleucida, após vencerem essa guerra contra os Seleucidas, os gregos Seleucidas. Nós falamos sobre isso em um estudo já no canal sobre a festa da dedicação. Nós vamos ter o link aqui. Essa festa também é chamada, também é conhecida como Festa das Luzes, numa alusão à luz do Criador, que voltou a brilhar, sempre brilhou, e ali no caso, voltou a brilhar no templo quando ele foi novamente consagrado após essa vitória dos Macabeus sobre o Império Seleucida, sobre o exército Seleucida. Sobre essa festa, sobre o conceito dela, essa história, um resumo histórico dessa festa, nesse estudo que nós já temos no canal, deixamos o link, vocês terão condições de ver todo um apanhado geral sobre essa festa. Hoje nós vamos tratar sobre o aspecto das luzes de Hanukkah. Nós sabemos que o ser humano é templo do Espírito Santo, como o próprio apóstolo Paulo já chegou a declarar em 1 Coríntios capítulo 6.
versículo 19. Assim, a luz de Deus deve brilhar em nós como era no princípio. E a festa das luzes, Hanukkah, é uma alusão a essa condição da luz que brilha em nós como ser humano. Como a luz de Deus brilhou no templo em Jerusalém, assim ela deve brilhar em nós. E essa luz que deve brilhar em nós, seres humanos, como templo, né, do Espírito de Deus, essa luz veio por intermédio do Messias, o Mashiach, que se fez carne com a palavra que se fez carne no Mashiach e habitou entre nós. Veja como o próprio Cristo se declara nesse sentido da festa das luzes, ou como a luz do mundo, em João capítulo 8, versículo 12. Vamos ler. João capítulo 8, versículo 12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Maravilha! É isso aí. O Cristo, ele se declarou a luz do mundo. E nesse sentido, ele reforçou que veio para todos. A luz do mundo. Vindo para todos, ao dizer que qualquer pessoa que o seguisse teria a luz da vida. Qualquer pessoa que o siga terá a luz da vida. Embora também ele tenha dito em outra ocasião, em outro momento, que ele veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas ele deixou ali na sua missão, nas entrelinhas, vamos dizer assim, dos evangelhos, que embora ele tivesse vindo em primeiro lugar para as ovelhas perdidas na casa de Israel, ele veio para o mundo, para toda a humanidade. Na declaração de ser a luz do mundo, ele cumpre, na realidade, ele cumpriu o próprio ensinamento que ele mesmo deu, entregou a todos nós durante o Sermão da Montanha, em Mateus capítulo 5, versículo 16. Vamos ler. Mateus capítulo 5, versículo 16. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Maravilha! É isso. Afinal, ele resplandeceu a sua luz, né, diante de todos, a fim de que pudéssemos ver as suas boas obras, as obras do Cristo, principalmente aquela em que ele entregou a sua própria vida na cruz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Além disso, como o ungido de Deus, o escolhido do Senhor, ele próprio traz a luz ao mundo, a sua luz ao mundo, a fim de que todos possam ser esclarecidos por intermédio dela. E seguindo os seus passos, obviamente, as pessoas, né, caminhando como ele andou, possam ter acesso à vida eterna. Como está escrito em João, capítulo 1, versículo 4. Vamos ler. João, capítulo 1, versículo 4. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Pois é, a vida que vem de Deus, o Criador, nosso Pai, ela foi dada aos seres humanos, essa vida, né, que foi dada aos seres humanos estava em Cristo. Ela é eterna e é a luz que foi entregue para todos nós, uma vez que ela esteja vinculada ao bem e à presença de Deus. Essa luz está vinculada à própria presença do Senhor. Quando se diz que a vida era a luz, disse que toda a existência do ser humano pode ser encarada como manifestação da luz de Deus, que fez o ser humano à sua imagem e semelhança. Quando Jesus nasceu, é muito interessante esse fato, né? Pode passar um pouco despercebido, mas é muito interessante. Quando Jesus nasceu, seus pais o levaram ao templo, não necessariamente ao templo, eles levaram a Jerusalém. Não necessariamente isso é feito no templo. Aliás, nós não temos notícia de que era feito no templo, né, para o cumprimento das Escrituras, no resgate do primogênito, conforme está em Êxodo capítulo 13, versículo 2. Em outras passagens também pela Torá, o resgate do primogênito.
No Evangelho de Lucas, capítulo 2, é citado como consagração do primogênito ao Senhor. Quando lá a família, né, José, Maria e o pequeno Jesus, recém-nascido, quando eles lá chegaram, eles foram recebidos por um ancião chamado Simeão, homem justo, temente a Deus, conforme o próprio Evangelho de Lucas menciona, fala a respeito dele, e que havia, na realidade, esse homem, Simeão, ele havia recebido a revelação de que ele não morreria sem antes ver o Salvador, sem conhecer o Salvador. Olha que coisa maravilhosa. Assim, ao ver o menino, né, ao ver a Jesus, ele tomou-os nos braços e louvou a Deus, orando e declarando que Jesus seria a luz para as nações. Isso está escrito especificamente no capítulo 2 do Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 32. Vamos ler. Lucas, capítulo 2, versículo 32. Luz para iluminar as nações e para a glória de teu povo Israel. É isso. Ele, nesse contexto, ele faz uma oração, ele louva ao Senhor e declara que ele seria luz para as nações e glória, né? E para a glória do povo de Israel. Olha que coisa maravilhosa. Essa declaração, na realidade, acabou confirmando a profecia de Isaías, séculos antes. Vamos ler. Isaías capítulo 60, versículo 3. E os gentios caminharão à tua luz, e os reis ao resplendor que te nasceu. Maravilha! Então, em Isaías capítulo 60, versículo 3, está em sintonia com o Evangelho de Lucas, capítulo 2, que nós acabamos de ler, versículo 32. Ele diz que será luz para as nações, ou os gentios caminharão à tua luz. Na realidade, é a luz do Cristo, a luz de Deus que vem através do Cristo para todas as nações. É isso. Por isso que nós falamos que a partir do Cristo, a palavra de Deus não seria declarada apenas a um povo, mas a todas as nações, a toda a humanidade. A luz de Deus que estava em Cristo, ela ilumina as nações. Essa luz ilumina até hoje todas as nações, porque elas têm acesso ao seu ensino. E por meio deles, do Cristo e do seu ensino, têm acesso à vida eterna. Maravilha, né? Glória a Deus. Entretanto, precisamos falar, né? Entretanto, sabemos que a luz somente pode brilhar em um lugar que é santo e separado para Deus. Ela não brilha em qualquer lugar. O Templo de Jerusalém, quando foi profanado pelo Império Seleucida, não tinha o Espírito de Deus lá. Ele precisou ser reconsagrado e para isso o altar precisou ser reconstruído, rededicado a Deus. Nesse sentido, né, o profano deve ser santificado para receber a luz divina, que é infinita, benigna, benfazeja. No século II, com o Império Seleucida, né, na guerra contra o Império, os macabeus não aceitaram as imposições do rei Seleucida, as imposições da cultura helênica, que eles deveriam se curvar à cultura helênica, a cultura do mundo, né? Que visava, obviamente, subjugar as pessoas ali em Israel, subjugar os judeus. Na realidade, eles se levantaram contra isso e livraram Israel do domínio seleucida. Jerusalém ficou realmente livre deles. Eles lutaram contra o império e venceram, permitindo, na realidade, uma verdadeira limpeza e uma purificação no altar e no templo, restaurando os dois para depois realizar uma nova dedicação a Deus. Importante isso. Importante percebermos isso. Desse mesmo modo, né, assim deve ser feito também com o templo do Espírito Santo em nós. Nós precisamos de arrependimento, de santidade, de purificação, que tudo isso aí abre as portas da maturidade espiritual. E aí a gente enxerga o caminho para a vida eterna. Nós precisamos, essa é a nossa parte, nós precisamos de arrependimento, precisamos de santidade e purificação, né? Eu acho que é esse, na realidade, um dos maiores ensinamentos que a festa de Hanukkah, nesse estudo de hoje, nós chamamos Festa das Luzes,
Acho que esse é o maior ensinamento que essa festa permite que nós celebremos, né? É o maior ensinamento que ela pode proporcionar às nossas vidas. Nós precisamos nos arrepender, não aceitando as coisas do mundo, como os macabeus, né? As coisas do mundo representadas pela cultura helênica, ou a helenização, né, que foi imposta pelo rei Seleucida, que querem, na realidade, atrapalhar a nossa busca pelo reino de Deus. Depois disso, lutando contra todas as forças do mundo, contra todas as coisas que o mundo coloca diante de nós buscamos a santificação para reedificar o altar de Deus em nossos corações, a fim de que a luz, essa luz maravilhosa de Deus, o Senhor, Criador de tudo que existe, possa voltar a brilhar em nossos corações, em nós, de uma vez por todas, como era no princípio. Acho que o ser humano, no princípio, tinha essa luz dentro dele, por isso ele podia fazer muita coisa. E esse, para nós, é o sentido da alegre, maravilhosa festa de Hanukkah, a festa das luzes. Amém? É isso. Esse é o nosso estudo de hoje. Espero que você tenha um período bom de festas. Você que vai praticar a festa de Hanukkah, que vai realizar a festa de Hanukkah, que Deus o abençoe, que a luz do Senhor esteja em todo o seu ser, em sua família, abençoando, fortalecendo, mas obviamente iluminando seus passos, suas decisões pelos caminhos do Senhor, com Cristo. Amém? Fica com Deus. Uma ótima semana para você. Shalom!